Aí, pessoal, resultado do pão, ó, sem sova alguma, fofíssimo. Olha. Vou até pegar assim, porque tá simplesmente desmanchando. Ó a fumacinha ainda saindo. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Desculpe aí pela demora em postar os conteúdos, mas por aqui foi muita correria, muita coisa ao mesmo tempo e aí ficou difícil assimilar tudo ao mesmo tempo. E já vou pedindo desculpa para vocês, tá? Continue aí assistindo os vídeos, me ajudando, compartilhando, se inscrevendo no canal, tá bom? Hoje a sugestão é um pão salgado. Aí eu vou começar pela massa, a massa vai ficar crescendo e o recheio é super simples. Aqui vamos começar a massa para a nossa sugestão de hoje, pão salgado. 1 xícara de água em temperatura ambiente, 1 xícara de água quente, que é para ela ficar morna, certo? Tem que ser morna, tá, gente? Porque senão estraga a fermentação. Meia xícara de óleo. Uma colher bem cheia de fermento para pão. Eu tô usando aqui o fermento seco porque eu acho ele bem mais prático. Mas aí você usa, aqui é proporcional a 10 gramas, tá, pessoal? Aqui, ó, 1 colher de sopa de sal, 2 colheres de sopa de açúcar. E aqui eu vou mexer bem para dissolver tudo isso aqui. Quando eu sentir que não tem mais gruminho nenhum, nem do sal e nem do açúcar, eu vou começar a acrescentar a farinha. Até o ponto que eu vejo que vai precisar. Esse pão não precisa de sova, tá, pessoal? Aqui é a primeira fase, que é a massa. Então, agora eu vou colocar 1 colher de sopa de margarina. Margarina ou manteiga, que eu tô usando a margarina. Mas se for manteiga, ainda fica bem mais gostoso. Ou pode ser também 2 colheres de azeite, tá, pessoal? Para substituir. Aqui eu vou dar uma batidinha nesses 2 ovos. Para facilitar aqui na mistura. Só acrescentar. Agora mexer muito bem e vamos começar a acrescentar a farinha. A quantidade de farinha, como eu sempre falo, é bem variável, né? Depende da farinha ser mais úmida ou mais seca. Depende da qualidade da farinha. Então a gente sempre, o ideal é o quê? Colocando aos poucos, até dar o ponto. Eu vou colocar aqui a primeira xícara, vou misturar e depois eu digo a vocês quantas xícaras foi. Aqui não tem mistério, é só ir misturando até dar o ponto. A primeira xícara de farinha eu vou colocar toda, tá, pessoal? E agora aqui não tem mistério, é só ir mexendo bastante até dissolver bem essa farinha. Vamos para a segunda xícara. A minha xícara aqui é de 240 ml. Lembrando sempre de quando você for usar uma xícara para medida, em tudo que você for fazer, você meça sempre na mesma xícara para a receita dar certo, tá bom? Fica a dica. Então, pessoal, aqui eu já coloquei 4 xícaras de farinha de trigo. Ó, o ponto ainda não tá no ponto que eu quero. Agora aqui, para ficar mais fácil da gente misturar, a gente vai colocando aos poucos, tá, a farinha? Porque às vezes nem precisa de colocar a farinha toda, né? Então, como eu falo, muda muito a textura de um trigo pro outro, né? Então vamos colocando aos poucos, e até porque fica mais fácil de misturar, né? Pra ela se incorporar na massa. E esse pão não pede sova, tá, pessoal? É só mesmo misturar. Aí eu vou passar o plástico filme aqui na massa, levar pro forno para ela crescer. Aí depois eu vou colocar o recheio e levar para assar, não tem mistério.
Um pãozinho rápido pro lanche da tarde, até mesmo pro café da manhã, se você estiver disposto a levantar um pouquinho mais cedo, né? Agora vamos colocar o restante da quinta xícara. Você vê que mesmo ela mole, é uma massa que está lisinha, não tá com aqueles grumos, justamente por isso que eu estou colocando a farinha aos poucos. Eu acho que a próxima xícara já vai ser o suficiente. Tô chegando no ponto que eu quero. Então, pessoal, olha, levou 6 xícaras, tá? Pra ficar nesse ponto aqui, tá? É esse ponto aqui que eu quero. Tá, agora uma dica muito importante. Se o lugar que você mora for muito quente, esse pão tem que ser consumido no máximo em 2 dias. Se for um lugar mais friozinho, mais ameno, ele cobertinho, assim, sem estar muito abafado, pode ser consumido em até 3 dias. Por quê? Porque pão recheado vai fermentar o recheio, e se ele não for consumido dentro do prazo, a tendência é que ele fique ou azedo ou até mofe. Fica a dica, tá? Então, pessoal, o ponto da massa eu já mostrei. Agora aqui já passei o plástico filme e vou colocar dentro do forno desligado, porque é mais abafadinho para ajudar na fermentação e crescimento. Pessoal, depois de 40 minutos, a massa está desse jeito. Praticamente triplicou, não dobrou não. Sinal de que o pão vai ficar perfeito, fofíssimo. Aqui eu tenho azeitona a gosto picada, uma lata de milho verde lavado escorrido, e aqui é o tender que eu tinha congelado, acho que em torno de 150 gramas mais ou menos. Então, para finalizar, orégano a gosto, queijo ralado, e eu vou colocar também um fiozinho de azeite por cima, tá, pessoal? Aqui temos uma forma de furo no meio, untada e enfarinhada. Um detalhe, nesse pão eu não aqueço o forno antes. Por quê? Porque eu quero que ele vá assando aos poucos, até ficar bem douradinho, e se o forno já estiver pré-aquecido, ele vai assar muito rápido. E eu não quero, por quê? Eu não vou deixar ele crescer novamente, então ele vai crescer já no forno assando. Ok? Fica a dica. Agora aqui a gente tem que tirar o ar, tá, pessoal, da massa. Olha que massa linda que ficou. Parecendo um véu. Desculpa aí as brincadeiras, tá, pessoal? Mas eu sou assim mesmo. Isso aqui vai ser a nossa janta, porque um pão desse não precisa de mais nada. Só um suquinho, ou um café, um chá, depende da sua preferência, né? Mas pense. Agora vamos acrescentar as azeitonas, o milho e o tender. E, gente, não precisa colocar sal, certo? Eu vou colocar só um pouquinho de pimenta do reino para dar um tchan, mas aí é a gosto também. Se você não gostar, não precisa colocar. Uma pitadinha de pimenta do reino para dar um gostinho a mais. E agora aqui é só misturar muito bem todos os ingredientes na massa. E vamos colocar na forma, e aí sim acender o forno e levar o pão. Porque como eu disse, aí o pão vai crescendo novamente, certo? E já assando. Se ele tiver pré-aquecido, ele vai assar muito rápido e não cresce. Então o forno estando desligado e aquecendo aos poucos com ele já dentro, a massa vai crescer novamente, certo? E vai ficar aquele pão bem fofinho. Até ele dourar, ele cresce bastante ainda e vai ficar bem dourado. E a ideia é essa. Aqui tem que misturar bem, né? Para não ficar umas partes com recheio e outras não. E não tem mistério, gente. É só mexer muito bem para acrescentar bem os ingredientes na massa e colocar na forma.
Já está untado e enfarinhado, né? Então, pessoal, para finalizar, um queijinho ralado por cima, né? Que é de lei. Queijinho ralado. É a gosto, tá, gente? Vocês, quem não gostar de queijo ralado, não coloca, né? E agora, para finalizar, um toquezinho de azeite. Então, toquezinho final, um fiozinho de azeite. Bem pouquinho mesmo, um fiozinho mesmo. E agora eu vou levar ao forno. Lembrando que o forno não está aquecido, tá, gente? Vou levar e vou acender o forno agora, na hora que eu colocar ele. E aí depende muito de forno para forno. Aqui eu acho que vai ficar, porque o meu forno é bem potente. Como ele tá novo, né, tá bem potente. Eu acho que vai ficar cerca de 25 a 30 minutos para assar. Quando ele estiver bem douradinho, tá pronto. Por isso que eu já não acendi, que ele vai voltar a crescer. Conforme o forno for aquecendo, ele vai crescendo. E quando ele estiver bem douradinho, tá pronto. Pessoal, o resultado final do pão. Olha aí, tá vendo como cresceu, como ficou bonito? Agora eu vou esperar esfriar totalmente para poder desenformar. Porque ele tá muito fofinho, senão vai quebrar. Depois eu mostro quando eu partir, como ficou por dentro. É grandinho. Não se esqueça, minha gente, de deixar o like, se inscrever para me ajudar, tá? Para vocês não faz diferença, mas para mim vai fazer toda a diferença pro crescimento do canal. Me ajudem aí, tá? Compartilhe com seus amigos, com a família. Agradeço desde já. Desculpe pela demora em postar os vídeos, é porque não tá dando para conciliar. Mas assim que as coisas melhorar, a gente volta a postar toda semana. Obrigada. E depois eu volto para mostrar como ficou por dentro. E aí estão servidos. Faça que não vão se arrepender, viu? Aí como tá. O editor já tá metendo bronca. E é isso por hoje, pessoal. Fiquem todos com Deus. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar. Agradeço, que Deus abençoe a cada um. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Tchau!